Olá pessoal, eu sou Marcelo Lapsan e sejam bem-vindos ao canal Literário. Pessoal, hoje temos uma resenha muito interessante de uma obra que eu simplesmente amei, Nenhum e 100 Mil, de Luigi Pirandello. Aconteceu algo meio inusitado quando eu fui preparar essa resenha pra vocês. Sim, essa foi uma obra muito diferente de tudo que eu já li. Já aí temos uma resenha meio difícil de fazer, porque como é que eu vou trazer esse sentimento pra vocês, né? Quem me segue aqui pelo canal sabe que uma parte importante da resenha é a contextualização histórica. Eu fui atrás da biografia do autor, né? E descobri vários fatos chocantes, né, da biografia dele, que até me desestruturaram de certa maneira para fazer essa resenha. Como assim, Marcelo? Pois é, vou te contar tudo isso em detalhes e muito mais. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, book hauls, dicas, aproveite e já se inscreva no canal, ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. Deixe sua curtida. E se você quiser apoiar esse projeto 100% gratuito, a melhor maneira de o fazê-lo é clicando nos meus links patrocinados, como a Amazon, por exemplo, mas tem outros parceiros também. E nesses links você não paga nada a mais e você apoia o canal com uma pequena comissão. Você também pode participar dos nossos grupos de ofertas do Telegram e ou newsletter, e assim você também estará apoiando o canal. Vamos lá? Vamos começando pela parte mais difícil, que é falar um pouquinho da biografia do Luigi Pirandello. Pessoal, eu não sou muito bom de datas, não tenho um teleprompter aqui na minha frente, então eu vou falando os fatos que eu li, depois vocês podem pesquisar melhor. Mas ele nasceu em 1867, na Itália, é um autor italiano, é um dramaturgo até, porque o foco dele é mais realmente no teatro. Inclusive ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1934, pelo seu ato, digamos assim, de reviver o teatro, né, com a sua audácia e genialidade. Foi assim que ele foi louvado pelo seu Prêmio Nobel. Os pais de Pirandello eram progressistas, vinham de boa família, inclusive o pai, Stefano, parece que participou da Expedição dos 1000, liderada por Giuseppe Garibaldi. Eu tava até lendo sobre essa fase italiana, né, do Risorgimento, né, assim, o ressurgimento, quer dizer, na verdade é a unificação da Itália, mas mais do que isso, né, o Garibaldi tinha aspirações aí republicanas, democráticas, né, queria estabelecer uma república, mas curiosamente parece que ele se aliou até mesmo com um rei, e fizeram essa expedição até a Sicília, em uma tentativa de unificar a Itália, e foi bem sucedida, viu? Ele é considerado aí um dos pais fundadores da Itália, então imagine você ter seu pai que participou dessa expedição, né, e chama-se Expedição dos 1000, porque inicialmente tinham 1000 homens, esse exército paramilitar, digamos assim, para fazer essa unificação. Você para e pensa, né, mesmo naquela época, né, 1000 pessoas era muito pouco, né, pessoal? Mas parece que foi ganhando tração o movimento, né, e esse exército aumentou e foi, inclusive, bem sucedido. Mas parece que o grande sonho do Garibaldi era a unificação da Itália, né? Porque vale lembrar que, assim, hoje a gente tem os países muito bem consolidados, né? Nem tanto, se a gente for olhar, às vezes tem regiões autônomas, regiões que separatistas, né? Mas de maneira geral, você tem Espanha, Itália, França, Alemanha, mas antigamente muitos desses países, acho que todos eles eram divididos em reinados, né? Em vários pedaços, né? Esses países não eram unificados. Todos eles passaram por algum processo de unificação, que geralmente não é nada fácil, envolve guerras e tudo mais. Mas voltando na família do Pirandello, esse pai, Stefano, investiu em minas de enxofre e parece até que tinha um certo sucesso. Graças a isso, o Pirandello conseguiu casar e, curiosamente, o dote da esposa do Pirandello foi aplicado nessas minas, mas aí um belo, talvez terrível dia, as minas aí deram muito prejuízo, não sei o que aconteceu, e tudo foi perdido, inclusive o dote da mulher do Pirandello. Quer dizer, o pai pegou esse dote e aplicou nas minas e tudo virou pó. E a esposa do Pirandello começou a ficar catatônica, assim, né, com uma depressão, teve que ser internada num asilo, né? Então, histórias bem conturbadas, mas o ponto que eu queria chegar do Pirandello é que geralmente a gente imagina os escritores como progressistas, né, como vozes aí de denúncia, ainda mais o Pirandello, que parece ser um tanto niilista, né, alguém que, assim, não tá ligado particularmente a uma crença, a um sistema de valores, né, alguém que não vai seguir alguma corrente específica, né, se a gente pensar, né, eu acho que o niilista pode talvez seguir qualquer corrente ideológica, mas a princípio me faz mais sentido ele estar numa ala mais progressista, e o que aconteceu foi que quando Mussolini chegou ao poder, o Pirandello mandou uma carta para ele querendo se unir ao partido, sim, o partido do Mussolini, que eu não vou falar aqui para não ser desmonetizado no YouTube, mas quem sabe história sabe. Queria, na verdade, um cargo na cultura, né? Em sua defesa, talvez aí, né? Não tentando passar pano aí. Alguns falam que ele foi um oportunista, né? Viu ali uma oportunidade de, né, pegar aí um Ministério da Cultura, alguma coisa assim. Muito embora isso possa ser enxergado como covardia, né? Chegar lá e não concordo, mas estou lá para, né, crescer profissionalmente, né? Ele ficou alguns anos, poucos anos, uns 2 ou 3 anos, e depois
rasgou a carta dele do partido, ou a carteirinha do partido dele, né? Por outro lado, ele pegou a medalha de ouro, acho que do Prêmio Nobel, não sei se era um troféu, uma medalha, e deu pro partido pra derreter, porque tinha, parece que, um projeto todo ouro pra pátria, né? Outra coisa controversa. E ele parece que era apoiador da anexação da então Abissínia, a atual Etiópia, por parte da Itália. Então, fatos controversos, ainda mais porque ele tem uma obra que eu acabei de comprar que se chama Os Gigantes da Montanha, e parece que ele tira uma sátira com os integrantes do partido do Mussolini. Então, fica essa dúvida, né? Qual era a orientação política dele? Ele mesmo disse que ele era apolítico e ele era um homem do mundo, né? Parece, assim, uma visão bem pragmática, bem oportunista, aliás. Tomara, assim seja, né? Que ele realmente não acreditava nos valores daquele partido, mas fica aí essa mancha no currículo, vamos assim dizer, né? E é curioso, porque eu ia fazer essa resenha sem muito olhar a biografia dele. Falei, vamos falar dessa obra, né? Nenhum, 100 mil, uma obra que é interessantíssima e jamais me passaria a cabeça esses fatos curiosos aí da história dele. Mas ainda bem que eu pesquisei, eu acho que é importante trazer a visão completa aí do autor. E aqui você não vai ver nada de política, né? Vamos, enfim, chegar aqui na obra. Mas antes que fique bem claro, eu sou de centro, jamais apoiaria qualquer partido dessa orientação ideológica. Isso vai contra todos os meus valores e princípios, ainda mais porque eu sou judeu, uma minoria, mas eu acho que ele é um gênio, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e vale a pena sim ser lido. De repente ele era só mesmo um oportunista político, assim esperamos aí. Mas vamos pra obra. Esse título inusitado, né? Nenhum e 100 mil. Eu lembro que eu ganhei esse livro da Companhia das Letras e falei, que título mais estranho, né? Mas nós já vamos entender. Aqui temos um banqueiro, usurário, Vitangelo Moscarda. Um belo, ou talvez terrível dia, se olha no espelho e vê que seu nariz cai para o lado. E ele começa a se incomodar com isso. Mas é um incômodo que não é físico, é metafísico, sim, pessoal. Ele vai falar com a esposa dele, Dida, minha querida, né? Você percebeu que meu nariz cai pro lado? E ela fala, mas é claro, desde que eu te conheço aí, você não sabia, né? Ele começa a ver que ele já tem aí seus quase 30 anos e nunca prestou atenção nesse fato. Mas não incomoda tanto pra ele a questão física, e sim a sua ignorância sobre a sua própria identidade. Mas isso vai começar a entrar numa espiral muito, muito mais profunda, uma verdadeira crise de identidade. Essa personagem, assim, ela vai começar a refletir que ele tinha uma visão dele mesmo. Essa visão era falsa. Nessa visão dele, o nariz dele não caía pro lado, mas muito mais do que isso. Ele tem a visão dele, de quem ele é, a identidade dele. E a esposa dele tinha uma outra visão dele. E aí ele vai encontrar um amigo na rua e perguntar se o nariz dele cai pro lado. E esse amigo vai falar sim. Ele vai começar a ver que esse amigo vai ter uma visão sobre ele mesmo, Vitangelo Moscarda, diferente da esposa dele, Dida, né? Então, aí já entendemos o nome. Nenhum e 100 mil. A visão dele sobre ele mesmo. 100 mil, existem 100 mil visões diferentes sobre ele mesmo. Cada um vai olhar pra ele e ver coisas diferentes. Um vai falar, nossa, ele é um cara muito calmo. Outro vai falar, nossa, ele é um cara muito estressado, né? Visões até contraditórias. E porque nenhuma é a verdadeira visão sobre ele, né? Então temos aí realmente uma verdadeira crise de identidade muito maluca. E no final das contas, nenhuma é a verdadeira, né? Afinal, qual que é a verdadeira? São todas até contraditórias, né? Nem a dele, nem a que os outros têm sobre ele podem ser verdades, né? Temos aí temas profundamente psicanalíticos, né? Que a pessoa, de repente, não tem só uma identidade, mas aqui vai mais além, que é a percepção que os outros têm da gente. Muito pelo contrário, a gente pode imaginar que ele vai querer ser uma boa pessoa pra todo mundo, né? Não, tudo pelo contrário. Ele vai querer realmente desafiar essas visões que as pessoas têm sobre ele. E aí que o enredo começa a ficar muito louco e interessante. Ele quer quebrar as expectativas, né? Que as pessoas têm sobre ele, né? A gente vai andando pela rua e você encontra um policial. Existe uma expectativa de papéis, né? Você vai na agência do correio ou do banco e existe um diálogo social, digamos assim, pré-programado, né? Você chega no banco e você tem algumas opções. Eu quero saque, eu quero pagar um boleto, eu quero não sei o que, né? Então, existem expectativas na sociedade em cada papel, cada função. Você vai no restaurante, se você chegar pro garçom e falar, eu quero comprar o remédio tal, ele vai achar que você é um louco. Não cabe ali naquele papel social. Isso cabe numa farmácia, mas não num restaurante. Entendem onde eu quero chegar? Existem trocas, né? Entre cada função, cada papel da sociedade pré-estabelecidas. Assim também ele enxerga que cada pessoa tem uma expectativa sobre ele, porque esse Vitangelo Moscarda, ele tem sócios, por exemplo, Quantorzo e Firmo, que administram sua firma. E esses sócios têm certas expectativas do Vitangelo. O Vitangelo, por exemplo, nunca se envolveu no negócio. Ele deixa esses sócios tocarem. Possivelmente esses sócios aí não são tão honestos, vai saber, afinal o patrão nunca tá lá pra olhar, né? Aquela questão do olho do dono, gorda, né? Ele nunca tá lá. E de repente ele começa a se dar conta de que, peraí, vamos testar as coisas, né? Vamos ver como funcionam esses papéis sociais aí, subverter a ordem deles, né? Então ele começa a se envolver nos negócios contra as expectativas desses sócios, começa inclusive a tratá-los de maneira completamente distinta de como ele tratava antes. Então começa a ter essas rupturas, né? Nos papéis. Eu acho
acho que é esse o ponto, né, do livro. Inclusive, muitas vezes ele vai querer fazer uma ação que vai parecer muito má e depois vai querer ir pro outro extremo e parecer extremamente generoso, e a única conclusão que as pessoas vão chegar é que essa pessoa é louca, que ele merece ser internado, que alguém tem que interditar esse louco, e porque ele tem muito dinheiro, esse que é o mais engraçado, né? Ele é muito rico, ele herdou o banco da família, do pai, e é um louco com muito dinheiro, e ele começa a testar suas teorias, né, dos papéis sociais, como eu disse, mas muito nessa questão da identidade, como que as pessoas me enxergam, se eu quebrar essas expectativas das pessoas, a própria esposa, né, que chama ele de Gengê, carinhosamente chama ele de Gengê, se ele não for mais esse Gengê, dócil, querido, né, e começar a ser um demôniozinho com a esposa, o que aconteceria, né? Qual seria a reação dessa esposa? Então é muito engraçado, é tragicômico, é claro, apesar de que é um enredo mais filosófico, né, ele vai entrar em passagens aqui bem densas, filosoficamente falando, tem um enredo com reviravoltas, tudo isso que eu contei aqui são apenas pedacinhos do enredo, tem bastante coisa que acontece aqui, muita coisa inusitada. Interessante é que a todo momento esse Vitangelo parece que ele não enlouquece, quer dizer, aos olhos dos outros parece que ele é um louco, mas ele mesmo está consciente das loucuras que ele está fazendo, então é muito interessante como que ele, na verdade, é apenas um cara que tá fazendo descobertas filosóficas, vamos assim dizer, né, tá num laboratório testando, mas em alguns pontos parece que ele realmente perde a noção da realidade, porque ele entende que, de repente, todas essas identidades são verdadeiras, ou elas têm alguma substância, então quando ele vai fazer alguma coisa contra a sua outra identidade, como, por exemplo, pegar um papel de um terreno, por exemplo, pra dar pra outra pessoa, ele entende que ele tá roubando isso da sua outra identidade. Já imaginou alguém roubar a si mesmo? Quer dizer, é uma coisa muito louca de se pensar, né, pessoal? Mas a todo momento nós vamos ter essa obsessão com as identidades. Esse é todo o tema central do livro. Vamos ler alguns trechos para vocês entenderem onde eu quero chegar. A gente pode imaginar que sua primeira briga vai ser com o espelho. Vamos dar uma olhada. Abri os olhos. O que vi? Nada. Me vi. Era eu lá, acabrunhado, carregado dos meus pensamentos, com o rosto muito contrariado. Tomou-me uma fortíssima irritação e fiquei tentado a cuspir na minha cara. Controlei-me. Distendi as rugas, tentei abrandar a dureza do olhar, e à medida que eu abrandava, a minha imagem foi se apagando, quase como se tomasse distância de mim. Mas eu também, por meu turno, me apagava e quase caía. Senti que se prosseguisse, acabaria dormindo. Sustentei-me com os olhos. Busquei impedir que eu também me sentisse sustentado por aqueles olhos que estavam diante dos meus. Isto é, que aqueles olhos entrassem nos meus. Não consegui. Eu me sentia aqueles olhos, via-os na minha frente, mas os sentia também aqui em mim, sentia os meus, aqueles olhos que já não estavam fixados em mim, mas em si mesmos. E se quase não conseguia mais senti-los em mim, não mais os via. Ai, era isso mesmo, eu podia vê-los em mim, mas já não os podia ver. Um pouco confuso, né, pessoal? Essa sensação vai se seguir por boa parte da narrativa. Muita gente até me pergunta, Marcelo, é uma boa porta de entrada para ele? Olha, eu não li ainda as outras obras, né? Falam muito bem do falecido Matias Pascal, outra obra dele. Essa não é uma obra muito simples, tá, pessoal? Vai ter reflexões meio filosóficas desse tipo, assim, você pode se perder um pouco, mas vale a leitura, eu acho, porque é muito cômico e te leva à reflexão. Então, como se consciente desta verdade que reduzia a um jogo o meu experimento, de repente meu vulto esboçou no espelho um pálido sorriso. Fique sério, imbecil, gritei. Não há nada do que rir. Ele tá bravo com ele mesmo, né? Na verdade, o que ele está tentando fazer a todo momento na narrativa é se enxergar de fora. Algo que a gente imagina, né, na espiritualidade, digamos assim, né, quando a pessoa morre, ela enxerga o seu corpo e tal, né, ele tem um pouco dessa obsessão de querer se ver com os olhos dos outros, uma coisa muito louca, né, pessoal? Quem era? Era eu? Mas também podia ser um outro. Aquele lá podia ser qualquer um. Aqueles cabelos arruivados, aquelas sobrancelhas de acento circunflexo e aquele nariz que caía para a direita não era uma prerrogativa exclusivamente minha, pois qualquer outro que não fosse eu podia possuí-los. Por que então aquele deveria ser eu? Vivendo, eu não representava a mim mesmo, nenhuma imagem de mim. Por que então deveria me ver naquele corpo ali como uma imagem necessária de mim? É muito disso, das imagens, né? Mas só para até não assustar vocês e mostrar que nós temos cenas do cotidiano, né? Cenas conjugais, digamos assim, conflitos, né? Vou ler alguns outros trechos aqui. Aqui temos a esposa Dida falando com ele. Não, não, meu querido, fique calado. Acha que não sei o que lhe agrada e o que não lhe agrada? Eu conheço bem os seus gostos e seu modo de pensar. Quantas vezes Dida, minha mulher, me falou desse jeito? E eu, imbecil, nunca me importei. Mas aposto que ela conhecia aquele seu Gengê melhor do que eu. Ela o construíra e não era um fantoche. Se tanto, o fantoche era eu. E aí ele começa a entender que a imagem que a esposa criou dele é uma imagem, né? Que não existe. E ele começa a se olhar de fora na relação, né? Enfim, a coisa vai muito longe. Vamos ler algum outro trecho para mostrar um pouco como ele é cômico, irônico. Inclusive ele tem um tom metalinguístico, machadiano, por que não? Onde ele tira um sarro de si mesmo, conversa com o leitor. Capítulo 2, Descobertas.
O nome, tão feio que chega a ser cruel. Moscarda, né? O nome dele é Vitangelo Moscarda. A mosca e a moléstia de seu áspero e importuno zumbido. Não que meu espírito tivesse um nome próprio ou um estado civil. Tinha todo um mundo seu dentro. E eu não costumava carimbar com aquele meu nome, no qual não pensava absolutamente todas as coisas que via dentro dele e ao seu redor. Sim, mas para os outros eu não era aquele mundo que trazia dentro de mim, sem nome, todo inteiro, indivisível e variado. Eu estava ao contrário, fora, no mundo deles, destacado, que se chamava Moscarda, um pequeno e determinado aspecto da realidade que não era minha, situado fora de mim na realidade dos outros e chamado Moscarda. Mas ele vai realmente conversar também mais diretamente. Aqui tem um capítulo que ele fala: vocês acham que eu fui longe demais? Ele começa a realmente conversar com a gente. Então é um livro muito divertido, tá, pessoal? Porque eu já li bastante dele, tem passagens bastante densas assim, né, que ele começa a realmente dissociar da sua identidade. Eu fiquei com vontade de ler mais. Confesso que ao ler a biografia do autor, isso me desencorajou um pouco, mas assim, a obra dele é a política. Eu comprei essa outra obra, né, Os Gigantes da Montanha, que parece que justamente é uma crítica ao partido ele se filiou e de repente se decepcionou, não sei. O fato é que ele ganhou o Nobel de Literatura, né, pelas suas peças ousadas, né? Esse é um livro bastante ousado, porque ele tem uma proposta diferente de qualquer coisa que você já leu, isso eu garanto. Se você quer uma experiência diferente, leia Nenhum e 100 Mil. É um livro que me fez refletir, né, sobre isso, sobre qual é a nossa identidade, né? Será que é a que eu tenho de mim mesmo? Será que é a que os outros têm de mim? Onde está a verdade, né? Tá no meio do caminho das identidades. Eu acho que ele vai um pouco além, né? Eu acho que todo mundo tem sim, não só uma identidade, mas uma personalidade. De fato, coloca essa questão implícita, né? O quanto nós podemos nos fiar nas nossas percepções, né? Por exemplo, eu sou um cara tímido. Uma pergunta besta. Eu me acho tímido e 10 outras pessoas me acham tímido. Mas aí outras 20 não me acham. O que é a verdade, né? Você vê como parece simples, mas assim, a gente tem essas visões. Mas quem diz que elas são verdadeiras, né? Eu acho que a gente não precisa levar as coisas à loucura, né? E falar, bom, então não tenho identidade nenhuma, eu posso ser o que eu quiser. Eu acho que todo mundo tem sim uma identidade, mas às vezes vale o questionamento, o autoquestionamento, né? Será que eu sou aquilo que eu acho que eu sou? Inclusive, isso é uma questão muito psicanalítica e de amadurecimento até, né? Quando a pessoa começa a sair do seu narcisismo e começa a se olhar de fora. Justamente essa obsessão do autor, diria que é assim um amadurecimento, né? Onde a pessoa fala, de repente eu não sou o que eu acho que eu sou. De repente eu tenho outras facetas, inclusive negativas, que eu preferiria nem olhar, mas elas estão aí. E é bom olhar para elas, não é ruim, muito pelo contrário. Quando você começa a ficar ciente das suas falhas, aí que você tá amadurecendo. Então eu acho que é um livro sim que leva umas reflexões muito importantes. De novo, eu simplesmente adorei, dei boas risadas, teve momentos que eu fiquei perdido, mas vale sim a leitura. Só não é uma leitura tão leve, fácil, né? Ela vai te bugar um pouco o cérebro aí. Com certeza vale a experiência, eu adoraria reler, porque eu acho que são ideias que de repente eu não peguei todas aí. Tá certo, pessoal? Você já leu essa obra? Já leu alguma outra do Pirandello? Por favor, comentem abaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e familiares para ajudar o canal e participar dos meus grupos e utilizar meus links patrocinados. Muito obrigado e até uma próxima. Um grande abraço.